Vamos para mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Um assunto muito pedido nas minhas redes sociais. Eu prometi que eu iria gravar um vídeo, mas quando eu fui gravar meu computador deu problema. Mas eu arrumei outro computador, fiz toda a estrutura, né, de baixar programa, de fazer tudo que é preciso, né, configurações para tentar trazer essa aula para vocês que foi muito pedida, né, de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. E o que é esse metanol? Para quem não me conhece, me apresentando, sou o professor Vinícius Magalhães, tá? Vocês podem também estar me seguindo nas redes sociais, @prof. Vinícius Magalhães. Tá horrível aqui, mas dá para entender. Só você me procurar como Prof. Vinícius Magalhães, você vai encontrar facilmente. E o que é esse metanol, pessoal? Que tem tanto matado muitas pessoas intoxicadas. Não somente, faço aqui uma observação, não somente após consumir bebidas alcoólicas. Também a gente percebeu que tem pessoas que morreram após intoxicação por refrigerantes, por suco. Por quê? Porque o metanol ele não tem cheiro característico, ele não tem odor, é muito complicado a identificação dessa substância nos produtos adulterados, tá? O metanol, ele é um álcool, e o nosso organismo, gente, ele não tolera o metanol. É um álcool altamente tóxico. Ele é usado, metanol, para outros fins, menos para consumo humano. É usado como solvente, é usado como combustível, dentre outros usos afins. Mas para consumo humano, o metanol, ele não é tolerado. Nós não conseguimos tolerar o consumo de metanol. A principal gravidade, né, não é o metanol em si. Não é o metanol em si. É o produto do metanol, né, que são os metabólitos secundários. Após passar pelo fígado, esse metanol ele se transforma em formaldeído e depois ele se transforma em ácido fórmico. Tá? E é o ácido fórmico que ele é altamente tóxico. É o ácido fórmico que é o grande responsável pelas alterações sistêmicas, pelo comprometimento do organismo como um todo, pelas convulsões, pelo coma, pelas alterações visuais, porque o metanol, ele causa alterações sistêmicas, como danos neurológicos e danos visuais. Os danos neurológicos, o principal que pode causar é o coma, as convulsões, e os visuais pode causar a cegueira. Porque quanto mais rápido faz-se o tratamento, a reversão dessa intoxicação, menores são as chances desse paciente ter uma lesão de nervo óptico, porque o metanol ele pode desencadear cegueira. Por quê? Porque o metanol ele causa lesão no nervo óptico. E o profissional da saúde ele precisa saber fazer a identificação dessa intoxicação, ele precisa fazer o manejo dessa intoxicação, saber como é que se usa os antídotos, saber quais são os principais antídotos, saber onde buscar essas informações. Foi pensando nisso que todas as informações que estão presentes aqui nessa aula, elas foram trazidas das informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. Foram o material das notas técnicas, tanto do uso dos antídotos, quanto da intoxicação, que o Ministério da Saúde fez uma nota técnica, que é essa daqui. As informações retiradas, as principais, foram dessa nota técnica conjunta, número 360 de 2025 do Ministério da Saúde. Tanto na descrição desse vídeo, quanto ao final, eu trago de onde foi que eu tirei essas informações e por que é importante você ler esses documentos. Para te dar respaldo, você vai ter segurança na hora de informar a sua equipe ou você tomar uma medida com maior segurança para que você venha a ter êxito no cuidado desse paciente intoxicado ou com suspeita de intoxicação pelo metanol. Tá? O fígado, ele é o responsável por fazer a metabolização do metanol. Observe aqui, o fígado, ele que é a peça-chave. Porque o metanol, quando tem-se a intoxicação, a ingesta, esse usuário vai fazer a ingestão, tomou uma bebida adulterada, fez a ingestão da bebida adulterada, vai em direção é absorvido esse metanol após a ingestão, vai para o fígado, né? O fígado aqui, ele faz a metabolização desse metanol e o produto dessa metabolização vão ser tóxicos,
vão ser mais tóxicos do que o próprio metanol. O metanol, você que está aí pensando, o metanol ele é perigoso? É, mas é mais perigoso ainda o produto da metabolização do metanol, tá? Após passar pelo fígado, esse metanol ele é metabolizado e após essa metabolização, há a formação desses metabólitos secundários, que são as toxinas, vão ser altamente agressivas para o organismo humano. E são essas toxinas que vão causar alterações sistêmicas, como no sistema nervoso, né? As principais alterações que podem ocorrer no sistema nervoso são, pode desencadear uma convulsão, pode desencadear convulsões, coma. No sistema visual, o paciente pode apresentar visão borrada, fotofobia e a cegueira, que é o que a gente nunca quer para esse paciente quando faz a identificação de intoxicação por metanol. Como já falei, o metanol, ele causa lesão do nervo óptico, por isso ele causa cegueira. Metabolismo pode desencadear acidose metabólica e hiperglicemia. A avaliação da acidose metabólica, ela é de suma importância. O profissional ali, médico, que está conduzindo esse paciente intoxicado por metanol, ele precisa saber como é que está metabolicamente esse paciente, para ver se ele não está evoluindo para uma acidose metabólica, porque precisa ser corrigida essa acidose metabólica. E a nota técnica do Ministério da Saúde, ela faz, essas notas técnicas, elas orientam como que deve ser o manejo dessa reversão dessa acidose metabólica, tá? O outro problema são a nível renal, que é a insuficiência renal. E pequenas doses do metanol já pode causar cegueira ou morte. Claro que isso é muito relativo, que o paciente pode apresentar um ou dois desses, ou pode apresentar tudo junto e misturado. A clínica ela é soberana. O que vai predizer, né, o que vai contribuir para esse paciente ele ter mais sinais, sintomas ali nesse processo de identificação desse paciente chegar ali numa intoxicação, vai ser a quantidade de metanol ingerida. Quanto maior a quantidade de metanol ingerida, maior vai ser a chance desse paciente evoluir para casos mais graves ou até mesmo ir a óbito, tá? As notas técnicas do Ministério da Saúde, elas são, as notas técnicas, na verdade, elas são muito objetivas, diretas, uma linguagem muito fácil, de fácil leitura, até mesmo para facilitar a vida dos profissionais, já é bem corrida, tá? Quando é considerado um caso de estar confirmado, né, o que é necessário para fazer uma confirmação de uma intoxicação por metanol? A intoxicação por metanol, ela pode se dar quando nós temos sinais clínicos junto com o diagnóstico laboratorial. É a associação dos dois, a clínica mais o laboratório, que aí vai confirmar essa intoxicação pelo metanol. Que os sinais clínicos característicos graves, que vai ser um caso junto com o laboratório, né? Quais são os sinais clínicos graves numa intoxicação por metanol? Rebaixamento de consciência, convulsão, coma, alterações visuais persistentes, como cegueira, escotoma central, atrofia óptica. E exame laboratorial compatível com acidose metabólica, tá? É importante que o profissional ele esteja atento à questão da acidose metabólica. Acidose metabólica, caracterizada aqui como pH arterial menor que 7,3 e o bicarbonato menor que 20. E o gap osmolar superior a mais 10, né? E a dosagem sérica de metanol positiva, que aí vai ser positiva quando tiver um metanol maior que 200 mg por litro. Aí vem uma observação. Quer dizer que só vai tomar uma medida com todos esses critérios da nota técnica se houver maior que 200 mg por litro. Não, gente, a clínica ela é soberana. Se o paciente ele tem uma dosagem sérica, como você está observando aqui de metanol, menor que 200, e ele tiver alterações sistêmicas que vão dar um indício muito claro que ali é proveniente por esse metanol, não tem por que estar esperando, né? A clínica ali, o médico que vai tomar uma atitude baseada nos sinais e sintomas daquele paciente em específico, né? A conduta sempre é personalizada, tá bom?
Aqui, essa nota técnica, ela auxilia bastante os profissionais na tomada de decisão, mas não significa que necessariamente deve ser preto no branco, como está aqui, tá? Não que você vá usar as vozes da sua cabeça, mas sempre a clínica, ela é soberana no contexto aí do atendimento a pacientes graves. Quando esse metanol ele é ingerido, ele vai ser, já falei, ele vai ser metabolizado, principalmente, quase que exclusivamente pelo fígado, né? Aqui nós temos o metanol, a ingestão de metanol. Após a ingestão de metanol, é o que? Ele vai ser absorvido, depois que ele é absorvido, ele é metabolizado, principalmente onde? No fígado. Aí, nós temos a participação nessa metabolização de duas enzimas, e grave essas enzimas que são importantes para transformar o metanol em metabólitos secundários. Nós temos essas duas principais enzimas, que é a ADH, que é a álcool desidrogenase, e também nós temos a aldeído desidrogenase. Qual a função delas? A álcool desidrogenase vai transformar o metanol em formaldeído. Então, a álcool desidrogenase vai transformar aqui, é uma enzima transformando o metanol em formaldeído, e a aldeído desidrogenase vai transformando esse formaldeído em ácido fórmico. O ácido fórmico, ele é o grande responsável aqui, altamente tóxico, causando acidose metabólica, toxicidade tanto no sistema nervoso quanto na visão. As principais consequências da toxicidade aí dessa substância para o organismo humano, tá? A conduta médica inicial é garantir o bem-estar geral desse paciente, né? Garantir via aérea e ventilação para esse paciente, hidratação venosa e monitoramento de sinais vitais. É necessário que a gente tenha um entendimento que, por ser um álcool ele é altamente absorvido pelo nosso organismo. E por ele ser rapidamente absorvido, não é indicado fazer uso de carvão ativado, e também não é indicado fazer uso de lavagem gástrica. Né? Não usar nem carvão ativado e nem lavagem gástrica. Essa orientação, ela está presente na nota técnica do Ministério da Saúde, que eles informam, deixam claro, não é recomendado fazer tanto lavagem gástrica quanto o uso de carvão ativado. Por quê? Porque o álcool, gente, qual a lógica de não fazer? Porque o álcool, ele é rapidamente absorvido, né? Então, por que eu vou fazer uma lavagem gástrica para um paciente sem pensar? A gente sempre pensa, quando na clínica, sempre no risco-benefício, né? Qual o benefício? Qual o risco, né? Então, ponderando isso, colocando numa balança, não é interessante. Os antídotos são utilizados, os antídotos que eu troquei, eu inverti o slide. O tratamento específico do metanol, ele pode ser utilizado o antídoto, né? Ou pode ser o etanol, que ele atua por competição enzimática. O ácido folínico, ele não é necessariamente um antídoto, mas ele auxilia ali no paciente nessa intoxicação por metanol. Recomendado 30 mg intravenosa a cada 6 horas por 48 horas. Em caso de coma, cegueira e metanol acima de 500 mg por litro, é indicado a hemodiálise. A hemodiálise é indicada nesses casos específicos mais graves. E a correção da acidose, que é por meio de uso de bicarbonato de sódio intravenoso. Aí vamos falar agora específico vamos falar um pouco sobre o etanol, quanto antídoto, do ácido folínico, né? Vamos falar desses dois, porque é o tratamento específico para intoxicação por metanol. O etanol, deixa eu tirar aqui minha câmera, e não sai. O etanol, ele atua por meio de competição enzimática, né? A pessoa fez a ingestão lá do metanol, aí o que a gente faz? Utiliza o antídoto, que é o etanol. O etanol, ele tem maior afinidade pelo ADH. Observem que aqui, no slide anterior, eu falei que o ADH é a enzima que vai fazer a conversão desse metanol em formaldeído, né? Então, o ADH, ele proporciona
essa conversão mais rápida. Então, se eu bloqueio isso daqui, menos formaldeído é formado. Ó, é o que acontece aqui. Se eu tenho essa enzima ocupada, que é o ADH, a enzima fica ocupada pelo etanol e, consequentemente, esse metanol ele não é transformado em formaldeído. O metanol ele é eliminado, inalterado pelos rins e pelos pulmões. Né? Dessa forma, consegue fazer aí evita a formação de ácido fórmico, que é a próxima etapa depois do formaldeído, e evita a toxicidade e protege também o paciente das complicações que eu já falei. Já o ácido folínico, ele não previne a formação nem de formaldeído e também não previne a formação desse ácido fórmico. Ó, a pessoa ingeriu o metanol ele vai chegar até aqui essa última etapa, né, após a metabolização, vai ser transformado, metabolizado pela enzima ADH, transformado em formaldeído e depois pela ALDH em ácido fórmico. Então, o ácido folínico ele vai atuar aqui no ácido fórmico, fazendo com que esse ácido fórmico ele ative o metabolismo do folato na mitocôndria do fígado e vai converter esse ácido fórmico em CO2 e água. E reduz o quê? A toxicidade e a acidose, né? Age sobre o ácido fórmico já formado. Então, o ácido folínico, ele atua no ácido fórmico já formado, favorecendo a conversão desse ácido fórmico em CO2 e água. A indicação, de acordo com o Ministério da Saúde, da utilização de ácido folínico é que seja 30 mg intravenoso a cada 6 horas por 48 horas. Então, 30 mg intravenoso a cada 6 horas por 48 horas. É o tempo recomendado no caso de intoxicação. O tratamento específico para essa intoxicação quando tem-se convulsão, o que o médico pode estar fazendo aí de estratégia, né, terapêutica? Primeira opção são os benzodiazepínicos, né, a primeira linha, e depois a segunda linha são os barbitúricos, a segunda linha. Primeira linha sempre vai ser benzodiazepínicos e a segunda linha vai ser os barbitúricos. Agora a gente tem algumas observações a se fazer. Do benzodiazepínico é um mundo de medicamento. Então, é indicado fazer o quê? Em caso de crise convulsiva. O diazepam é a droga de escolha e em casos refratários, aqui de segunda linha, fazer o quê? Os barbitúricos. Dos barbitúricos, deve-se evitar a fenitoína, né? Porque a fenitoína, ela é uma droga cardiotóxica. Então, deve-se evitar dos barbitúricos, exceto, grave isso, exceto fenitoína. Por quê? Porque ela é cardiotóxica, tá? O uso de ácido fólico ou ácido folínico, ele é indicado, né, a cada 4 horas, por 24 ou 48 horas. Essa é uma informação que tem outra nota técnica. Percebo que algumas informações, elas são um pouco mais específico e outros menos específico. Esse daqui é de outro documento do Ministério da Saúde. Recomenda-se a manutenção do tratamento até a eliminação do metanol e formatos. Por quê, gente? Porque o ácido fólico ou ácido folínico, ele vai agir já na parte final da intoxicação por metanol, né? Que no caso é o ácido fórmico. Vai transformar esse ácido fórmico aqui em CO2 e água. E a correção da acidose com bicarbonato de sódio, ela é essencial no caso quando o paciente está em estado de acidose metabólica. O paciente está em acidose metabólica, precisa fazer bicarbonato de sódio via intravenosa. Medidas complementares, aqui é outro recorte da nota técnica, já falamos sobre a importância do ácido folínico, né? Ácido folínico é por quanto tempo? Até a eliminação do metanol. Enquanto tiver intoxicação por metanol, né, vai recomendar-se usar o ácido folínico. Por quanto tempo? Até 48 horas. A correção da acidose metabólica, como se corrige? Bicarbonato intravenoso. Eu vou me guiar por quem para verificar essa acidose metabólica? Pela gasometria, aqui, ó, gasometria. Benzodiazepínico, já falamos, é a primeira linha. O que o Ministério recomenda? A droga diazepam.
E barbitúricos, a segunda linha. Qual que eu não vou usar dos barbitúricos? A fenitoína, né? Porque a fenitoína, como tá aqui, ó, evitando-se a fenitoína, porque a fenitoína, ela é cardiotóxica. Hemodiálise. As indicações de hemodiálise precisam ficar bem claras para o profissional. Porque quando o nível sérico para diagnóstico de intoxicação por metanol, a dosagem sérica, né, do metanol deve ser acima de 200 miligramas por litro. E quando que é uma intoxicação grave? Quando se tem maior de 500 miligramas por litro. Né? Quando se tem nível sérico de metanol maior que 500, tem acidose metabólica severa, alterações visuais ou neurológicos, que é o coma, convulsões, toda hora passa um carro e a parafuseira que começa a funcionar. Hoje está complicado para gravar o vídeo, mas se vocês perceberem uma zoada aí anormal, hoje é sábado, gente, tá todo mundo em casa fazendo suas coisas, eu aqui gravando o vídeo, tá? Cada um cuidando da sua vida. E essas condições aqui, o somatório delas, são importantes avaliar em conjunto para verificar, né, e é indicado em casos graves a hemodiálise. E o fomepizol, ele é um antídoto, não falei sobre o fomepizol, vou tirar aqui minha câmera para vocês verem o texto certinho. Ele vem detalhado nessa nota técnica aqui, 127 do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele fez uma aquisição de ampolas desse fomepizol para tratar, né, essa situação emergencial de intoxicação por metanol. O fomepizol, ele tem na apresentação de 1 grama por ml. É uma medicação, um antídoto que ele é inibidor competitivo da enzima álcool-desidrogenase, né? O ADH, que a gente viu lá, álcool-desidrogenase, ele é uma enzima que vai fazer o quê? O metanol está aqui, né? Ele transforma o metanol em o quê? Em metabólito secundário, né? Como, por exemplo, o ácido fórmico. Bora revisar novamente. Ó, o metanol, o ADH, transforma o metanol em formaldeído e depois a LDH em ácido fórmico. O fomepizol, ele atua como um inibidor competitivo da enzima álcool-desidrogenase, bloqueando a formação de metabólitos tóxicos do metanol e outros, né? Etilenoglicol, dietilenoglicol e o butilglicol. Ele bloqueia o metabolismo do metanol em que? Ó, aqui, o formaldeído. Esse daqui que é o grande vilão da história. E que sofre oxidação subsequente para produzir ácido fórmico, tá? E o ácido fórmico, ele é principal responsável pela acidose metabólica e distúrbios visuais associados à intoxicação por metanol. Esse parágrafo ele resume bem o que a gente já conversou aqui, tá bom? A biodisponibilidade ela é imediata, porque é uma medicação injetável e completamente biodisponível. Distribui-se rapidamente pela água corporal total, metabolizado pelo fígado, né? Induz o próprio metabolismo, a eliminação urinária, principalmente como metabólitos, e a meia-vida plasmática do fomepizol, a meia-vida dele varia conforme a dose. A depender da dose, nós temos a meia-vida diferente, que vai variar, claro, mesmo em pacientes com função renal normal, e não foi calculado. O fomepizol, ele é importante para essa reversão de intoxicação por metanol, porque, como já falei, ele é um inibidor da enzima álcool-desidrogenase. Aí ele vai impedir com que haja a formação desses metabólitos tóxicos. Como que é a administração desse fomepizol? Né? Ele tem ampola de 1,5 miligrama, contendo 1 grama por ml. Pode ser feito tanto em soro fisiológico, 0,9%, quanto em soro glicosado. Uma ampola, muito simples, é uma ampola para 100 ml de soro. Então, uma ampola deve ser diluída em 100 ml de soro, tá? E
A dose de ataque do fomepizol é 15 mg por quilo intravenoso, infundido em 30 minutos. A dose de manutenção, 10 mg por quilo a cada 12 horas por 4 doses. E as doses adicionais, caso a terapêutica se prolongue por mais de 48 horas, a dose infundida a cada 12 horas pode ser aumentada para 15 mg por quilo por dose. Em caso de hemodiálise, infundir 10 mg por quilo a cada 4 horas. Até quando se recomenda fazer o fomepizol? Até que as concentrações séricas dos álcoois tóxicos sejam insuficientes para determinar a toxicidade, que é menor que 25 mg por decilitro. Tá? Essas são as referências que eu utilizei para a construção dessa explanação, que foi a nota técnica 127 do Ministério da Saúde e a nota técnica 360 do Ministério da Saúde também. E o fluxograma de manejo da intoxicação por metanol pelo consumo de bebidas alcoólicas alteradas. Bom, pessoal, caso você queira me acompanhar nas redes sociais, aqui vai ficar o meu Instagram, que é @prof. Vinícius Magalhães. E aproveita para compartilhar esse material com aquele profissional da saúde que você conhece, ou estudante na área da saúde, divulgar informações técnico-científicas de forma acessível para todos. E até o próximo vídeo que eu vou elaborar. Toda semana vou tentar ter essa periodicidade de estar aqui com você, compartilhando sobre farmacologia, sobre clínica e sobre raciocínio clínico dentro daquilo que eu acredito que é estar disponível para prestar o nosso serviço da melhor forma possível, com a melhor preparação possível, melhor atender nossa equipe e o nosso paciente. Até a próxima.